Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é nossa aula de redação. Iremos falar sobre como fazer o desenvolvimento de um texto dissertativo. O texto dissertativo é argumentativo. Seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, ou seja, da ideia principal. Corresponde à exposição dos argumentos, no caso das suas opiniões, que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Apresentação de argumentos que sustente a ideia principal. Então, no seu desenvolvimento, você irá mostrar a sua tese, a mesma que você colocou lá na sua introdução, porém você vai pegar essa sua opinião e vai colocar o que? Argumentos. Você vai tentar convencer o leitor sobre aquela sua opinião. O desenvolvimento deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese, ou seja, pela sua opinião, utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto e levar a uma conclusão. Então, é importante, que o desenvolvimento contenha essas três coisas, que é discorrer sobre a tese, Você vai tentar defender a sua tese, tentar convencer o leitor sobre aquela sua opinião. Você vai utilizar os fatos, para poder justificar e convencer de forma mais objetiva o seu leitor. E no desenvolvimento você vai levar a uma conclusão, como é que vai finalizar aquele seu texto. Iremos ver os tipos de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo Enem. No texto dissertativo argumentativo, o desenvolvimento consiste na parte principal do texto. Nele, as opiniões sinalizadas na introdução deverão ser desenvolvidas e fundamentadas de maneira objetiva, deixando clara a opinião do autor. Pode ocupar até 50% do texto, ou seja, na parte do seu desenvolvimento, ele tem a intenção, de fazer com que o leitor seja convencido pela aquela sua opinião. E o desenvolvimento pode ocupar até 50%, ou seja, a metade do seu texto dissertativo, argumentativo. No desenvolvimento estão os argumentos. A argumentação é um recurso cujo propósito é convencer alguém a concordar com a opinião que está sendo emitida. Então, você tem que fazer juízo de valor, você tem que ter ponto firme, ponto forte, para então convencer o leitor, da sua opinião, da sua tese. Aqui, continuando o tipo de desenvolvimento. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, pois são provas que apresentamos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que estamos corretos, de que estamos
certos, né? Sobre aquele argumento, sobre aquela opinião. Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o texto. Como introduzir os argumentos no desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo. A palavra argumento tem uma origem curiosa, vem do latim argumentum, que tem o tema argum, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar, a mesma raiz de argenteo, argúcia e arguto. Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou o convencimento. Como introduzir os argumentos no desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Os argumentos são introduzidos no texto logo após a tese. Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê? E a resposta serão os argumentos. Exemplo: a adoção da pena de morte no Brasil. Isso é minha tese, isso é minha opinião sobre o tema, né, que fala sobre a pena de morte. Reduziria a violência e diminuiria os gastos com a ressocialização dos presos, uma medida que poucas vezes funciona, visto o alto número de incidência desses agentes na vida do crime após serem reinseridos na sociedade. Então, essa outra parte é meu argumento. Tipos de argumentos mais usados nas redações do Enem. Argumento de autoridade ou citação, originalidade, repertório de citações, cultura, repertório, visão de mundo. Para dar mais credibilidade ao argumento, ele será sustentado pela citação de uma fonte confiável e permite, né? No caso, essa fonte é o que? Pertinente, que pode ser de um especialista no assunto, ou você pode citar uma instituição, uma frase dita por um líder ou político, algum artista famoso, algum pensador, enfim, uma autoridade que é pública, uma autoridade reconhecida nacionalmente. Não se esqueça de que, caso a frase seja citada diretamente no texto, deve vir entre aspas. Então, se você pegar uma frase de um filósofo, ou você pegar um pedaço de uma letra de música, se você colocar do mesmo jeito que o autor fez, né? Do mesmo jeito do pensamento do autor, você irá ter que colocar essa frase, essa citação com aspas. Caso você se lembre só a ideia do autor, né? E não lembre exatamente as palavras que ele usou naquela frase, você faz uma paráfrase, né? Você transcreve a ideia do autor, do filósofo, com suas palavras, porém você não utiliza aspas. Então, a diferença aí de uma citação direta e indireta. Quando a citação é feita de forma direta, do qual você colocou as mesmas palavras, as mesmas ideia do autor, é óbvio, né? Você irá colocar aspas. Se você reescreveu, né? Você fez aquela frase com o mesmo pensamento, porém com palavras sinônimos, né? Você não irá colocar as aspas. Então será uma citação indireta.
Temos aqui um exemplo de citação, onde o tema é o Estado laico e a desigualdade nas decisões governamentais. O velho Marx tinha razão quando disse: a religião é o ópio do povo. Fiéis no seu fundamentalismo bíblico, encobre o rosto com o véu do fanatismo e da alienação, e ainda acham que tudo não passa de uma tramóia. É lamentável. Então, isso é exemplo de uma citação. Ele usou aqui o Marx, né? Onde o Marx fez essa frase, né? Disse essa frase: a religião é o ópio do povo. Veja que essa citação é uma citação direta. Por que eu consigo definir que é uma citação direta? Porque o autor, né, desse texto utilizou as aspas nessa frase. Argumento por causa ou consequência. Para comprovar uma tese, pode-se buscar as relações de causa, que no caso são os motivos, os porquês, e de consequência, que são os efeitos, a decorrência do problema elencado. Exemplo: as greves e os protestos são importantes para unir esforços em torno do mesmo objetivo, aumentando, assim, as chances de conquista e de avanços nos direitos democráticos, trabalhistas e sociais. No caso aí temos o que? Uma consequência positiva. O tema desse argumento é o que? Manifestações populares no Brasil. Temos argumento de exemplificação ou ilustração, onde ele vai exemplificar, né? Colocar um exemplo ou ele vai ilustrar. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato. Esse fato pode ser real ou fictício, né? Pode ser algo que imaginável, representativo para aquela situação. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos. Além disso, ele em si já serve para justificar o posicionamento apresentado. Exemplo: os pequenos pingos que caem de uma torneira mal fechada parecem desprezíveis e insignificantes. Porém, basta imaginar que isso pode acontecer em cada lar dos 200 milhões de brasileiros para se configurar o real impacto do desperdício de água em nosso país. Se a população inteira ignorar os pequenos pingos diários de uma torneira mal fechada, esses juntos se transformarão em rios de desperdício. Temos aí o tema crise hídrica no Brasil. Então, o autor, né, desse texto, ele utilizou uma exemplificação, né? Ele botou um exemplo que se cada brasileiro, né, se cada pessoa não levar em conta, em consideração cada pingo de água que cai da torneira mal fechada, contando a população inteira, ele diz que esses pingos juntos se transformarão em rios de desperdício. Isso ele coloca essa exemplificação, esse fato, né, para fazer aquela imaginação, né, aquela ilustração, como o desperdício de água, seja por um pingo de água que cai, pode se transformar em um grande desperdício ao final do mês, né?
Então, ele exemplificou, ele deu uma ilustração de como a água pode se tornar, apesar dos poucos pingos, um mar de desperdício de água. Argumentos de provas concretas ou evidências. Usados para evidenciar a tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade, que a tornam verdadeira, correta. Pode ser usados dados estatísticos ou fatos notórios de domínio público, de reconhecimento de todos, de reconhecimento nacional. Dados relevantes para pesquisar e ter em mente são carta de manga para diversos temas: classes sociais, desemprego, desigualdade social, violência, mercado de trabalho, educação, poluição, desperdício, degradação ambiental. Então, isso chamamos o que? De conhecimento de mundo. Então, ele disse, que essas pequenas informações, esses pequenos argumentos, se você colocar no seu texto, para que você consiga colocar no seu texto, você precisa o quê? Pesquisar. Ter em mente essas cartas de manga. Você lendo, vários tipos de jornais, assistindo telejornais, você será capaz de ter essas cartas na manga, Você será capaz de colocar argumentos de domínio público, argumentos da realidade. Isso vai fazer com que seu texto tenha mais o que? Você consiga convencer o leitor daquela sua tese. Ele citou aqui um exemplo. A leitura é muito importante para a formação crítica das pessoas, pois as palavras exercem grande poder sobre a sociedade e elas podem ser muito perigosas se forem usadas para o mal. Hitler, com o poder do seu discurso, por exemplo, persuadiu e convenceu uma nação inteira de que eles eram uma raça superior. Desse modo, a Alemanha participou da maior guerra de todos os tempos, que ceifou milhões de vidas, graças ao poder de palavras pronunciada por um líder governamental. Isso aí é um exemplo histórico, O tema era a importância da leitura. Então, para vocês verem como é muito importante você ter um certo domínio, um certo conhecimento de mundo. E isso só é possível através da leitura dos mais diversos livros, dos mais diversos jornais. Então, assim você terá como argumentar, você terá como colocar frases de impacto, do qual será de grande favorecimento para o seu desenvolvimento. Temos também o argumento por analogia ou comparação. Deve ser feito com elementos da mesma natureza, compatíveis, em leque, vantagem e desvantagem, como motivação para a realização da comparação. Então, o argumento por analogia ou comparação é o argumento que vai envolver o destaque de igualdade ou diferenças entre situações. As citações de jurisprudência são exemplos clássicos da utilidade desse tipo de argumento, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo, influenciado a decidir de acordo com o que já se decidiu em situações anteriores e semelhantes.
Temos exemplo aqui. Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar, perdida, sem saber para onde ir, de onde veio e nem para onde quer chegar. E a questão que fica é se essa noiva largada, que são todos os brasileiros, encontrará novamente um parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema, que no caso aqui é uma metáfora, adequado para algum gênero argumentativo, como o artigo de opinião. Temos o tema, que é a criminalidade no Brasil. Então, ele fez uma comparação, né, entre a violência nos dias atuais com uma noiva que foi abandonada no altar, né? Então, é um exemplo de argumento por analogia ou comparação. Argumento de senso comum, consensuais ou universais. É o argumento que traz uma afirmação que representa consenso geral, incontestável. Quando bem selecionados, podem ser irrefutáveis, pois há algumas afirmações que se tornam axiomas, ou seja, verdadeiras, né? Postulados, porém, a sociedade aceita como tidas como verdadeira. Esse tipo de recurso é o que predomina no texto argumentativo, e isso acaba por torná-lo muito fraco, argumentativamente falando, pois apenas reproduz o que a sociedade diz. Para melhor aproveitá-lo, é importante dar uma visão crítica do fato analisado. Ou seja, ele fala que você pode usar um argumento de senso comum, algo que não seja comprovado, porém a sociedade reconhece como verdadeira. Mas ele diz que esse tipo de consenso comum é muito fraco. Por quê? Porque se você for colocar no seu texto, no seu desenvolvimento, apenas citando que a sociedade diz, né, a sociedade reproduz, que aquilo é tido como verdadeiro, e você não argumentar, ele diz que esse argumento se torna fraco. Então, é importante que você coloque o senso comum, porém que você faça, né, uma visão crítica daquele fato. Aí ele citou aqui o exemplo. É inegável que a internet propicia aos seus usuários um poder fantástico. Pode-se conhecer as diversas culturas do mundo, utilizar seus serviços, fazer compras, sem falar das disputas, salas de bate-papo. Porém, é preciso discernir seus sites, o que uma criança e até mesmo um adolescente, em sua maioria, não é capaz. Aí ele citou aqui, né, um argumento de senso comum. E o tema que ele trabalhou foi o uso da internet pelos jovens. Treinar, treinar e treinar. Fazer um bom texto dissertativo e argumentativo somente é possível com muita prática. Por esse motivo, a dica é treinar, treinar e treinar. O ideal é iniciar esse treino com os possíveis temas solicitados nas provas do Enem. Além de aumentar a qualidade dos textos, o treino vai te dar maior segurança e até mesmo rapidez em desenvolver qualquer tema. Pegar as dicas e não treinar é o mesmo que descascar uma banana e não comê-la, ou seja, vai perder informações valiosas. Não podemos deixar as barreiras atrapalhar nossas vidas. Temos que contornar as dificuldades, os medos,
pois senão ficaremos sempre na mesmice, por causa do medo de errar, de enfrentar os desafios, e com isso perdemos as oportunidades. Autora Dilma Magalhães.